Queridos, uma boa noite a todos, né? Então, eu falo aqui no Eurípides, eu acho que com uns 30 anos, 20 e tantos anos, né? O Alto de Fé de Barcelona. Tem muitos anos, né, que a gente vem falando. E é muito interessante porque, morando em Niterói, quando me dirigia para cá, eu combinava com o Gilberto, ele saía daqui e me apanhava na descida lá da Serra de Grajaú, Jacarepaguá, para me conduzir aqui pelas vielas e ruas tortuosas de Jacarepaguá, porque não é um bairro fácil de andar, né? E aí ele, então, me encontrava lá, me conduzia aqui, eu chegava. Quando acabava a palestra, ele pegava o carro, me levava. Você quer ir por onde? Pela Jacarepaguá, pela Barra e tal, eu dizia. Ele me levava assim, bom, vai, segue reto e ia. Bom, meus queridos, hoje em dia, ele já não faz mais isso. Assim, não é possível não ter aprendido a chegar lá e sair, né? Mas, nas últimas vezes, ele me dá um toque, me liga durante o dia. Eduardo, como é? E aí, tá firme? Tá firme. Hoje eu estava na zona sul do Rio, fiz um trajeto diferente, e doido para ele me ligar, porque eu perguntava, Gilberto, ali na Barra, qual é o caminho? Porque depois dali, quando você sai da Barra, da Ayrton Senna, as placas falam Freguesia, Anil e Bangu. Não fala de Taquara. Não tem Taquara. À direita, bom, mas é aqui, esses bairros pertencem a Jacarepaguá. Então eu fui andando e ligando o celular, não atendia. Tem umas 4 ligações aí. Assim, será que sou eu hoje lá no Eurípides? Sério? O Amaral Ornelas, no Engenho de Dentro, uma vez, e eu fui saber isso muitos meses depois, eu estava na cidade, encontrei com um rapaz, queria ir para um local, não sabia bem onde era, ele me conduziu. Ele me deu uma carona até um ponto mais próximo. Na conversa, ele foi e disse, Eduardo, você sabe que você já falou lá na casa sem ser seu dia? O Amaral Ornelas, o centro espírita lá de João de Deus. É mesmo, rapaz? Ele disse que era o dia de reunião, uma mesa composta assim, 2, e o terceiro local para o orador. Mas o orador não foi. Quando eu apontei na escada, também um centro assim, o auditório fica no segundo andar, ele, o dirigente, quando me viu que o outro ia esboçar uma reação como, o que ele está fazendo aqui? Ele apertou a perna do outro, fica quieto. Eu fiz a palestra, fui embora, sem saber que eu tinha ocupado a vaga de outro. O outro não veio, eu fui. Hoje eu fiquei em dúvida, será que sou eu lá no Eurípides? A minha distinção, assim, se tiver a vaga reservada do orador em frente, sou eu. Não tinha, Gilberto. Pergunta a ela, eu cheguei ali, sou eu hoje? Perguntei, né? Ou seja, não me leva mais, não me apanha mais, não telefona mais, nem a vaga guarda para o expositor. Intimidade é uma coisa. Não é fácil não. São as palestras que a gente fica com um cheirinho de missionário. A gente não fica com uma coceirinha parecendo missionário, porque, não é isso? Queridos, é uma alegria. Eu ia me dando conta do quanto é alegre falar nessa casa, essa casa querida. Temos vínculos aqui grandes, eu com os dois, com o coral, então, é uma coisa, né, que passa para outra vida. E o público, de um modo geral, a vibração da casa. Eu agradeço a Deus essa oportunidade de trabalho, de realização, pedindo que os mentores que trabalham aqui, que nos recebem, né, de maneira tão afetuosa. Nós entramos num auditório como esse, é um auditório comum. Alguém à frente, pessoas sentadas em fileira. Esse é um auditório, poderia ser de um clube, né, de um ginásio, né? O que distingue isso aqui? É que quando a gente chega na casa, ali na entrada, os nossos amigos espirituais confabulam com os guias da casa e fazem referências, indicações a nós, né? Então, olha, esse aqui está precisando disso assim hoje, né?
aquela ali está precisando dessa determinada colaboração. E enquanto estamos aqui sentados, ouvindo a palestra, alheiamente ao nosso olhar, à nossa percepção, eles estão trabalhando em nosso favor. O auditório, do ponto de vista humano, físico, é o mesmo, igual a qualquer auditório do planeta. Mas aqui estamos sendo cercados por essas entidades maravilhosas que nos recebem dessa forma e estão certamente trabalhando em nosso favor, ainda que o importante é que nós também façamos a nossa parte, nos ligando na proposta da noite, né, tentando deixar do lado de fora as preocupações que estiveram conosco até agora, nos permitindo uma outra experiência, uma outra vivência, uma nova motivação nessa noite de segunda-feira. Então, que Deus nos abençoe. Jesus, queridos, já pregava em toda a Galileia, em toda a Judéia. Já havia escolhido os seus 12 colaboradores mais próximos, os seus discípulos amados. Já havia realizado algumas curas, já defendido alguns conceitos, pregava pela Galileia, andava pela Judéia. Mas esses homens, embora amassem o mestre profundamente, mas quando passaram à condição de colaboradores, de escolhidos por Jesus para auxiliá-lo no seu ministério, certamente esses homens tinham uma fragilidade no entendimento da palavra, dos ensinamentos de Jesus. Eles tinham visto Cristo realizar algumas curas, esposar alguns conceitos, mas se alguém viesse a um deles e perguntasse: qual é a doutrina desse teu mestre? Quais são os conceitos que ele defende? Em termos atuais, nós diríamos: qual é a plataforma do governo desse homem chamado Jesus? Por que vocês os seguem? Por que a diferença dele dos outros profetas? O que é que ele traz diferentemente dos demais profetas de Israel? Eles ficariam confusos. Talvez ensaiassem uma resposta dúbia, frágil, inconsistente, como a querer reunir os conceitos ouvidos, relatar as coisas vistas, mas certamente teriam dificuldade de definir, de especificar quais eram as ideias extraordinárias ou as ideias diferentes daquele profeta de Nazaré. O povo nem falar. Se os mais chegados não tinham essa clareza da mensagem de Jesus, da sua proposta, da sua política, o povo muito menos. Essa gente deve ter visto Jesus fazer curas, falar coisas extraordinárias, mas não tinham também uma ideia de que mensagem, qual conceito, o que aquele profeta diferente tinha de diferente. A hostilidade dos fariseus, dos saduceus, crescente. Tudo isso pedia, como que clamava em silêncio, a necessidade de Jesus se apresentar, a necessidade de Jesus dizer a que veio, estabelecer as premissas das suas crenças, dos seus ideais,
da sua mensagem. E foi exatamente por isso que depois de 40 dias no deserto e de uma noite inteira de oração, que Jesus pronunciou o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é Jesus se apresentando para nós, dizendo qual é a sua mensagem. A partir dali, os seus seguidores, uma vez perguntados, questionados, diriam: ele diz isso, isso e isso. O Sermão da Montanha é conhecido como a carta magna do Evangelho, do cristianismo. O ideal inatingível, a ética de Cristo. Então ele nasce em Mateus com seus 107 versículos, em Lucas com seus 40 e poucos, mas o Sermão da Montanha, ele abre com as chamadas bem-aventuranças. O início do discurso de Jesus, aquilo que o distinguiu de todos os outros anteriores, começa com as bem-aventuranças. Se nós usarmos de uma metáfora musical e compararmos o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, mais exatamente, a uma majestosa sinfonia, diremos que desde o início, sem aviso prévio, de uma forma intensa e precisa, todos os instrumentos, as cordas, os metais, o sopro, anunciam de uma maneira imperemptória e intensa, anuncia os 8 temas desta sinfonia. São conceitos revolucionários. A sinfonia, no seu início, já mostra qual será a melodia, o que ela vai cantar, com a ajuda de todos os instrumentos juntos. Os gregos estoicos haviam criado uma palavra chamada paradoxo. Paradoxo é um conceito que se opõe àquilo que a maioria entende. As pessoas têm um entendimento de uma coisa, de um jeito, e surge uma ideia totalmente contrária àquele entendimento comum. A isso dá-se o nome de paradoxo. Sob esse aspecto, queridos amigos, as bem-aventuranças são o maior paradoxo de que nós temos notícia. Elas tiram o nosso eixo, refaz o nosso entendimento, desorienta a nossa racionalidade, bagunça o nosso sentido ético. Porque até elas, nós dizíamos que a bem-aventurança se constitui em quê? Na felicidade. O prazer na satisfação dos nossos desejos. A fama na glória. Mas elas, ao nascerem, ao terem sido pronunciadas pela boca de Cristo, ela cria um paradoxo. E os metais, o sopro, as cordas, anunciam que a felicidade, a bem-aventurança se constitui na infelicidade. Que o prazer vem exatamente da não satisfação dos nossos desejos. E que a glória é ser perseguido. São conceitos estranhos.
Eu fico pensando aquela gente ouvindo isso. Devem ter se olhado um para o outro e dizendo: o que é isso? Porque são agressões. São agressões ao nosso jeito de encarar a vida, ao nosso entendimento do que é viver bem. As 8 bem-aventuranças, os 8 temas, com a ajuda de todos os instrumentos, cantam assim: bem-aventurados os pobres de espírito, ou do espírito, ou pelo espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que padecem por meu nome em busca da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse cântico que nos emociona até hoje, essas palavras extraordinárias que nos obriga a pensar a respeito da nossa vida, dos nossos ideais, das nossas buscas. O que nós vemos na realidade da vida é que, se não na crença, nos conceitos defendidos, nas atitudes, nas ações, esse mundo ateu se afasta desses conceitos. Será, irmãos, que as bem-aventuranças se constituem um ideal muito acima do que podemos almejar? Será que as bem-aventuranças não se adequam, não se adaptam, não se encaixam às realidades da vida? Será que elas fazem parte de um futuro? Mas se é do futuro, porque Jesus as anunciou agora? O que nós vemos é que essas 8 maravilhas têm se constituído em belos discursos de retórica, que não convence, não arrasta, não apaixona. O ideal transformado em mero exercício de oratória. Porque quem ouve percebe o atentado à sua boa-fé, como a querer dizer: mas será que alguém faz isso? E porque lhes convém, adota uma postura conveniente, ouvindo, mas fazendo diferente. Então o ideal religioso é o quê? Uma acomodação? É um fingimento? É uma hipocrisia? Será que essas coisas são para acontecer nesse planeta, nesse mundo? Vários foram os pensadores dos últimos 3 séculos que ironizaram, que blasfemaram, que ridicularizaram a mensagem cristã. A partir do século XVII, surgiram tantos materialistas, tantos existencialistas, negando ou maldizendo, criticando, zombando de Jesus, da sua mensagem salvacionista, da sua mensagem espiritual.
Mas entre todos esses nomes da filosofia, existe um em especial, um alemão chamado Friedrich Nietzsche. Nietzsche escreveu o Anticristo, o super-homem, que era exatamente o protótipo de um ser diferente do cristão. Nietzsche dizia que o super-homem, o homem verdadeiro, não é humilde, não é altruísta, não é um fraco, não é um doente. Isso se constitui a filosofia dos escravos, dos fracassados, dos fracos, que usam as bem-aventuranças como uma espécie de ressentimento para os fortes. Olha que forte isso. É como se os fracos, por serem fracos, se utilizam desses conceitos cristãos para se defender e atacar os poderosos. Segundo Nietzsche, o anticristo não é voltado para essa gente humilde e resignada. É para aqueles que acreditam na vida. Aqueles que aceitam a vida aqui e agora. E cabe ao super-homem, dizia Friedrich Nietzsche, refazer os conceitos humanos em detrimento dos conceitos cristãos. Então, já era hora de sustentar as virtudes do super-homem, como o egoísmo, a vaidade, o poder, a riqueza. Essas são as premissas do anticristo de Nietzsche, que na sua imagem totalmente contrária ao evangelho, vai usar como símbolos ou chamadas metáforas zoológicas a águia, símbolo do poder, e a serpente, símbolo da astúcia, em contrapartida, em detrimento do cordeiro e do peixe, que são animais escolhidos do cristianismo. Então ele vai dizer que no conceito super-homem se impõe a essa lamúria dos cristãos resignados, falando forte e gritando alto, porque tem poder. Queridos, isso nos choca. Estamos num ambiente que não abre uma reunião sem invocar o nome de Jesus. Quando alguém se posiciona dessa maneira, nós ficamos apalermados, ficamos nós estatelados, achando que é uma afronta, tamanha ousadia, impetuosidade desse filósofo, que reuniu o conceito de outros tantos pensadores, mas que queiramos ou não, queridos, o que nos afronta é porque esses conceitos falam bem mais daquilo que tem sido a nossa ideologia de vida do que os conceitos cristãos. Chocam. Porque, em verdade, as bem-aventuranças parecem que não servem para este mundo. Jesus trouxe uns conceitos que devem se manifestar em algum lugar, não nessa terra do jeito que ela é. E na maioria das vezes a nossa conduta tem sido mais de Nietzsche, do anticristo, do que esses conceitos que nos emocionam, mas não tem nos arrastado, não tem nos convencido, e as nossas opções têm sido contrárias
àquilo que nós dizemos acreditar. Graça na nossa sociedade, o individualismo, as pessoas voltadas para o seu sucesso exclusivamente, o outro não importa, a humanidade, o próximo, ele que cuide dele, eu tenho de fazer a mim mesmo, eu tenho de cuidar de mim próprio. O individualismo cresce e atinge todas as camadas da nossa sociedade. Esses horrores que nós ouvimos de Brasília são o quê? Um indivíduo querendo mais para si, em detrimento dos demais. Isso é puro egoísmo. Isso é puro anticristo. E se nos chocam esses homens, às vezes, infelizmente, em nível menor, nós repetimos as atitudes deles. Poder. O Evangelho nos diz, bem-aventurados mansos. E a nossa história civilizatória é sempre alguém numa posição de destaque em detrimento de uma quantidade enorme de condição de submissão. Antigamente era o rei em relação à plebe. Ele era o rei e a plebe. Durante um bom tempo, e ainda hoje, não é o branco que se sente superior à raça negra? Ainda existem focos dessas diferenças, do indivíduo achar que porque tem uma epiderme branca, aquilo lhe dá uma autoridade, uma relevância em relação ao outro de epiderme preta. É o rico que se acha melhor do que o pobre? Não é, queridos? É o homem que se sente superior à mulher? O ariano que se acha raça pura, que vai matar os judeus, porque é uma raça impura? Vejam que as nossas atitudes, que as nossas escolhas têm sido mais da filosofia existencialista, materialista, anticristã, do que propriamente a mensagem de Jesus. Aliás, o extermínio, a filosofia ou a ideia de Hitler, as suas ideias de eugenia, de purificação, bebeu em Nietzsche a inspiração, segundo alguns pensadores. A ideia de um super-homem, de um poderoso que se sobrepunha pelo que era àqueles infelizes, isso inspirou o movimento de Adolf Hitler. Então essas têm sido as nossas dubiedades, as nossas fragilidades. Será que realmente temos nós condições de abarcar esses conceitos? Eu trabalhava numa clínica em Niterói, e quando eu chegava com um carro de manhã, tinha um rapazinho que me chamava e dizia: patrão, meu patrão, vem cá, que era para guardar o meu carro. Eu até brincava com ele, porque ele me chamava: meu patrão. Eu disse: rapaz, com essa legislação trabalhista aí, alguém ouve você me chamar disso, daqui a pouco eu ainda fico responsável por você. Você junta meia dúzia de pessoas, meu patrão. Eu brincava com ele. Um dia, e ele ia na frente, puxando o carro, eu ia atrás devagar, ele vinha: vem. Um dia eu olhei para ele, ele fez a mesma coisa, mas eu vi que ele estava mancando. Ele estava correndo na frente, me chamando, eu indo com o carro, mas ele tropeçando, mancando. Quando eu desci do carro, estacionei, eu vi que ele estava cortado na testa, o cotovelo arranhado, o joelho também com ferida, e mancando. Disse: rapaz, o que foi isso? Assim: patrão, tive de me embolar com um sujeito que veio roubar meu ponto aqui. Imagina se eu vou deixar ele pegar meu ponto, patrão. E repetindo, patrão, né? Imagina que eu vou deixar, me embolei com ele, expulsei ele daqui, estou aqui há um tempão, esse sujeito vem para cá pegar meu pedaço.
Disse, mas rapaz, você está todo machucado. Mas ele está mais ainda, patrão. Se eu estou assim, ele está pior ainda. Eu peguei a minha maleta, queridos. E ele foi andando assim um pouco, pegando algum dinheirinho para dar a ele, e me ocorreu assim, o pensamento. Eu não posso, segundo o conceito, os conceitos que eu acredito, eu não devia dizer a esse menino, se alguém te ofender um lado da face, vira outra. Não era isso. Eu tinha que dizer isso. Eu estava vendo ali um exemplo de um sujeito, de um rapaz, que o outro foi agredir, ele não deu a outra face, deu a outra. Deveria lembrar, rapaz, um homem, um sujeito há 12 anos disse, que se nos pedisse da gente a capa, nós dessemos também a túnica. Disse que se pedisse que nós caminhássemos 1 milha, que nós caminhássemos 2. E chega a dizer que se nós formos perseguidos numa cidade, nós devemos fugir, ao invés de reagir. Eu não tive coragem de dizer isso àquele menino. Eu fico imaginando eu falar isso tudo, ele ficar me olhando assim. Virar a outra face. Por que é que eu não consegui dizer isso a ele, queridos? Várias questões sociais, espirituais. Mas mais exatamente, porque entre o ideal cristão e nós, existe um passo que nós temos de dar para realmente entender o Evangelho. O homem do mundo não consegue entender as bem-aventuranças, porque elas são uma coisa estranha, anti-humana, anti-vital. Elas são a agressão ao conceito de vida que nós temos, se nós não fizermos esse movimento, essa mudança, pularmos esse degrau. Nós não conseguiremos entender Jesus se não realizarmos em nós aquilo que em grego diz-se transforma-te, metanoia, transformação ou conversão numa imagem católica. Se nós não soubermos, não dobrarmos essa esquina dentro de nós, não vamos entender o cristianismo. Porque, queridos, a mensagem de Jesus não é uma mensagem que se oferece, ela tem de ser buscada de verdade por nós. O sujeito não se torna cristão porque ele diz assim, sabe de uma coisa, eu vou lá na casa espírita, porque minha vida está muito chata, está muito assim, monótona, e eu quero assim uma coisa diferente. Não transforma, não entende. Ah, eu vou porque eu estou querendo uma cura espiritual. A pessoa pode buscar e ser atendida, mas ela continua não entendendo Jesus. Para que a gente entenda o conceito das bem-aventuranças e o Sermão do Monte na sua totalidade, nós temos de fazer em nós uma metanoia, uma transformação, uma conversão. Nós temos de dar um giro em torno de nós mesmos para dar uma chance a esses conceitos e ver se eles funcionam ou não. Jesus nos deu a chave dessa transformação. Afinal de contas, o que é transformar? O que muda em mim? Qual é a coisa que se altera no meu coração quando eu me digo transformado, convertido? Jesus disse que aquele que não conseguir se tornar uma criança não entra no reino dos céus. Aquele que não for capaz de voltar a ser criança
não chega, não entra no reino dos céus. Então nós adultos temos de ser capazes de retornar a ser crianças. E a essa altura, estamos imaginando criança como sinônimo o quê? De humildade, não é? Inocência. Não parece ser esse conceito que Jesus usou. Porque no judaísmo palestinense, a criança não tinha esse significado. Nós hoje conhecemos a criança assim. Temos um mundo infantil com a sua filosofia, com a sua psicologia própria. Agora nós entendemos a criança, mas no passado, criança era um adulto em miniatura. Jesus, na Palestina, no judaísmo palestinense, não tinha essa ideia da criança como um sinônimo de humildade, de inocência que nós temos hoje. Ora, como não existia isso na época, não foi com essa ideia que Jesus se referiu às crianças. O que é se tornar criança de novo? É a nossa maneira de nos dirigir a Deus. Jesus se referia a Deus dizendo assim: Abba, Pai querido. Então, transformar significa sermos capazes de dizer Pai. Voltar a ser criança é sermos capazes de falar Pai de novo. Só a criança faz isso. Então, essa posição de voltar ao Pai, que foi o que o filho pródigo fez. Ele sai gastando dinheiro, vai para país estrangeiro, faz, apronta 1001. E um dia cai em si. E o que ele diz para si? Volto ao meu pai. Vou voltar ao meu pai e direi: Pai, não sou digno de ser tratado como um filho. Deixa que eu seja apenas um empregado. É esse voltar ao pai. É o adulto abrir mão das suas pretensões, do seu orgulho, da sua vaidade. É colocar na mão de Deus as conduções ou os caminhos, o preenchimento do seu mundo interior. Então, dizer Pai é a posição da criança em relação a Deus, ao ser maior. Quando somos capazes de fazer isso com sinceridade, nós estamos modificados. Algo diferente aconteceu em nós, porque as alegrias não nos iludem e as tristezas não nos desamparam, não nos desesperam, não nos desesperançam, melhor dizendo. Então, Pai é a posição que nós temos de atingir. É a posição que nós temos de dirigir a Deus para sentirmos as verdades de Jesus. No livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, há uma cena muito interessante, em que Alice está perdida e ela vê um gato subindo numa árvore, num galho da árvore. E ela então pergunta ao gato: para onde vai essa estrada, esse caminho? O gato pergunta a ela assim: para onde você quer ir? E ela responde: não sei, eu estou perdida. E o gato devolve rápido: mas para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Se nós não soubermos o que queremos da vida, vamos agir diante das circunstâncias segundo os nossos conceitos, egoístas, antiquados, velhos. Vejam que a transformação é um processo de querer, é uma escolha. Nós fazemos isso e nos orientamos nessa direção com as dificuldades, mas queremos aquele caminho. Se não soubermos para onde queremos ir, queridos, ora escolheremos Nietzsche, ora brincaremos de Jesus, ora estaremos fazendo isso ou aquilo,
mas sem um direcionamento. Então as bem-aventuranças são uma agressão. Porque Jesus diz, bem-aventurados pobres. Enquanto Mateus diz, bem-aventurados pobres de espírito, Lucas diz só, bem-aventurados pobres. Para que a gente entenda o que Jesus queria dizer como pobre, quando Jesus falava pobre, qual era o conceito que Jesus tinha? Nós temos de ir a Mateus, numa cena muito interessante, Mateus 11, 5, quando os discípulos de João Batista, queridos, o Gilberto disse que eu podia falar hoje até enquanto eu quiser, vocês já viram que a coisa vai longe. Brincando. João estava preso na fortaleza de Maqueronte. Mandou uns discípulos dele perguntar a Jesus, és tu mesmo o Messias, aquele que está por vir, ou devemos esperar outro? Como queria dizer, você é o tal? Ou ainda vem alguém depois de você? Os discípulos de João perguntam a Jesus. Como Jesus responde? Não, sou eu sim o Messias, não faz isso. Jesus responde de maneira indireta, ele diz assim, diga a João, que os cegos voltam a ver, que os paralíticos recuperam os movimentos, e que aos pobres está sendo anunciada a boa nova. Quando Jesus fala isso, e aos pobres está sendo anunciada a boa nova, ele está se referindo a um trecho de Isaías 61, 1, no seu sermão profético. Isaías fala da missão desse Messias, desse Cristo. Então enumera várias coisas e entre elas, e levará, e falará, trará, pregará a boa nova aos pobres. Então Jesus responde indiretamente aos discípulos de João, referindo e repetindo que Isaías, os cegos veem, os paralíticos voltam a andar, e aos pobres está sendo anunciada a boa nova. Ora, se era essa a função do Messias, é isso que eu estou fazendo. Então entenda. Quando nós vamos a Isaías 61, nós vamos ver que pobre, naquele conceito, era a pessoa quebrantada, a pessoa que triste, a pessoa que se sente falida espiritualmente, o sofredor. Então, para entendermos, eu fiz de propósito, falando a citação de Lucas, diferente de Mateus, para dizer a vocês que se equivalem. Mateus, ao juntar bem-aventurados pobres de espírito, é como se ele quisesse especificar melhor. E Lucas, mantendo bem-aventurados pobres, não há distinção nenhuma, porque a pobreza nesse aspecto não é só aquele carente de bens materiais. É o indivíduo que se sente vazio se não tiver um conceito espiritual Deus na sua vida. Porque não é impossível achar um rico humilde e um pobre arrogante. Então o conceito de pobreza não é pobreza econômica. Jesus estava se referindo àquele quebrantado, o sofredor, porque lá em Isaías 61 é esse conceito que nós temos. As bem-aventuranças vão cantando, queridos. Quando ela fala mansuetude, em verdade, nenhum de nós quer ser manso. Essa é que é a verdade. Imaginamos que nós estamos na rua, somos abordados por alguém, por uma autoridade. O que é que nós temos vontade de dizer para essa autoridade? Qual é o nosso discurso pronto e rápido para essa autoridade? Nós dizemos assim, o senhor sabe com quem, não é assim? O senhor sabe com quem está falando? Queremos fazer isso. E quando o poderoso, quem sabe não sou eu, é meu pai. O senhor sabe de quem que eu sou filho? Vejam que queremos sempre o poder. Aceitar aquela sensação de submissão.
Experimentar o fracasso, senti-lo, queridos, dói. E nós não queremos. Se não somos nós, se não é o nosso pai, é o pai do vizinho. Mas alguém vai ter que interceder poderosamente em nosso favor. A palavra hebraico, que dá, em português dá manso, significa ser moldado. Quando Jesus diz bem-aventurados mansos, ele diz bem-aventurado aquele que se deixa ser moldado por Deus. Deus criou as leis, nos fala a doutrina. E enquanto nós nos adequamos a essas leis, a nossa vida vai bem. O agricultor, ele sabe qual é a época de plantar laranja, para colher laranja naquele tempo previsto. Se ele contrapõe-se a essa lei, ele não colhe laranja. Então, ser moldado é isto. Ser manso é nós colocarmos a vida maior em nosso favor. Não é a submissão do escravo, do submisso. Às vezes a pessoa adota uma posição mansa, mas não que ela seja, porque ela não tem poder para se opor. E ela abandonaria aquela posição de submissão na primeira oportunidade que ela tivesse. Porque ser manso é escolha. Nós não somos mansos naturalmente. Nós poderemos ter uma posição de submissão, de resignação, por nos faltar os elementos de deferimento, de poder, de força. Mas isso não é mansuetude, isso é conveniência, isso é limitação. O manso, a mansuetude é escolha. Eu agrido de volta ou não? Eu soco ele também ou não? Eu reajo ou não? É escolha. Porque implica que eu posso fazer diferente. Então o evangelho é escolha. Ser manso não é natural. Eu passo e se não vou fazer o mesmo, eu vou fazer diferente. Eu escolhi assim. Eu quero assim. Isso não nasce naturalmente em mim. Os puros de espírito, quem é puro, queridos? Eu me valho para falar dos puros de uma cena interessante, um filme que está na internet. É uma corrida que acontece na Espanha, anualmente, chamada a Maratona do Rei. Em 2013, Abel Mutai, vencedor olímpico dos 3.000 metros, um corredor fantástico, estava correndo e ganhando a corrida. Atrás dele vinha um espanhol, o Ivan Fernandes Anaya, 21 anos, correndo nos calcanhares de Abel Mutai, o queniano veloz. Os dois, todos correndo, mas os dois disputando a chegada. É quando Abel, em algum momento, já tendo corrido quase todo o percurso, se confunde na hora de chegada pela marcação no chão e tem a impressão errada de que já havia cruzado a linha de chegada. E aí para de correr e começa a agradecer, a cumprimentar o povo. O espanhol vinha atrás dele, quase alcançando, e começa a gritar: corra! Não chegou ainda o final. Falta, corre! Corre! O queniano não entendia, o cara falava espanhol. Restou ao moço, ao Ivan, tomar o queniano pelo short e arrastá-lo pela linha de chegada. Os jornalistas depois perguntaram ao espanhol: por que é que você fez isso? Fez isso o quê?
Ele não se dava conta. Era assim que ele tinha de agir. Não havia outra maneira. Fez isso o quê? O mais interessante, queridos, foi à noite, quando um outro grupo de jornalistas pergunta a ele: rapaz, por que é que você deixou o queniano ganhar, vencer? Ele responde de uma maneira cândida, queridos, uma maneira muito interessante. Esse rapaz, se eu ganhasse daquela maneira, o que é que eu ia dizer à minha mãe? A mãe da gente, queridos, eu costumo dizer, é a última pessoa que pode se envergonhar da gente. Ó, se a mãe de vocês se envergonhar de vocês, é que vocês são um traste mesmo, não presta. Puro de espírito. São essas as coisas que nós vamos fazendo. Então nós vamos entendendo que as bem-aventuranças cantadas por Jesus não se fizeram plenamente em nós, mas também não se constituem um futuro muito distante. Porque nós temos no mundo pessoas muito boas, pessoas que, se o mundo fosse habitado por elas, já seria um mundo muito melhor. Mas eu vejo que essas pessoas não vivem aflitas, não vivem chorando, não são mansas naturalmente. Ora, se o mundo já seria melhor com essas pessoas, e se elas não são exemplo desse bem-aventurado de Jesus, por que Jesus disse isso para nós? É porque as bem-aventuranças, irmãos queridos, é um processo que está acontecendo conosco. Nós não somos os aflitos de todas as horas, mas quando somos visitados por uma dor, por um sofrimento, quando a vida nos escolhe para chorar, ao invés de nos revoltarmos e maldizermos a Deus a nossa sorte, nós fazemos como o publicano, ao contrário do fariseu, segundo o que nos narra Jesus. Enquanto o fariseu erguia os braços e os olhos para os céus, dizia: Senhor, graças a Deus eu te dou, porque eu não sou imperfeito e inferior como aquele publicano. O publicano orava, e segundo Jesus, não ousava olhar para cima. Batia no peito e dizia: Senhor, sou um pecador. Então aquele que está no mundo e que não vive aflito constantemente, mas quando é escolhido pela vida, dá um testemunho de grandeza sofrendo, o faz como um filho que entende a proposta, os caminhos, os planos de Deus para com ele. Nós não vivemos chorando, mas já somos capazes de, ao ver a dor ou a lágrima no olho do outro, tentar enxugá-la. Na campanha do quilo, no passe, na conversa, no aconchego, na palavra amiga. Então, quando nós fazemos essas coisas, sentimos-nos bem-aventurados. Experimentamos uma bem-aventurança, porque os céus se faz presente em nossos corações, nos tornamos crianças e por isso sentimos a maior das alegrias, que são as bem-aventuranças. Essas, queridos, são algumas colocações que nós queríamos fazer a vocês na noite de hoje. Lembram-se de Friedrich Nietzsche? Lembram daquele que criou, escreveu sobre o super-homem? O poderoso, o tal, o rico, o egoísta? Nietzsche, no final da vida, ficou louco. E olha que ele era bem diferente na realidade daquele super-homem que ele havia idealizado. Ele havia criado um super-homem, um anticristo, mas ele próprio era um ser frágil. E num dos poemas,
ele pede a Zaratustra para Deus voltar. Ó, volta para o último dos solitários. Ó, volta com todos os seus tormentos. Todos os rios das minhas lágrimas correm para ti. E a última chama no meu coração arde por ti. Ó Deus desconhecido, minha dor, minha última felicidade. Ele que havia falado tão contra Deus, no final da vida, pede para Deus voltar para a sua vida, mostrando que todos nós somos frágeis, todos nós precisamos dar uma chance a Jesus na nossa vida. Entre os legados que o Império Romano deixou para nós, existe um terrível e que tem conduzido a nossa vida, as nossas escolhas. Horácio, no século I antes de Cristo, é o autor desse conceito, que seria vivido em Roma no terceiro e quarto séculos depois de Cristo. Esse conceito da Roma antiga está entranhado nas nossas atitudes. Diziam os latinos, diziam os romanos, carpe diem. Carpe diem. Viva o hoje, o agora. Aproveite o momento. Carpe diem, queridos. Tem tomado conta da nossa vida. E mesmo com as luzes que a doutrina nos dá, nós temos preferido a águia de Nietzsche ao Cordeiro de Jesus. Carpe diem, gritamos nós, alguns de nós, e outros gritam, Ave Cristo. Para mim, viver é Cristo e morte me é lucro, como cantava Paulo. Essas são as notícias que gostaríamos de dividir com vocês na noite de hoje. Dizendo que as bem-aventuranças, essa melodia entoada pelo profeta de Nazaré, é presente, é verdadeira e vale a pena dar a ela um voto de confiança. Lembrando-nos de Jesus, desse ser magnífico, que se ausentou do seu plano de luz e veio em nossa direção. Nós oramos a Ele dizendo assim, Senhor, tento nas minhas meditações pobres, imaginá-lo, percorrendo as atitudes de Nazaré, ou empunhando uma ferramenta da carpintaria modesta, purificando os publicanos, ou abençoando as criancinhas nas praias de Genezaré, ou ainda às margens do Jordão, legando-os inesquecível exemplo de humildade junto ao valoroso precursor. Teus pés cansados sangraram na descida do monte da quarentena e se cobriram de poeira nas estradas da Judéia. Entendo-te. A energia ante os vendilhões do templo e sinto-te a ternura nas bodas de Caná ou no adeus da última ceia. Tento imaginar teu carinho de filho no lar Galileu, junto aos trabalhos da Mãe Santíssima, ou nas fadigas da carpintaria. Resplende o teu saber no diálogo com Nicodemos e a tua imensurável bondade na conversação com a singela samaritana. É doce recordar-te, mestre incomparável, a instruir os 12 nos serões de Cafarnaum,
mas é ofuscante imaginar-te na glória do Tabor. Procuro mais e mais, e é tão difícil, Senhor, ouvir-te no sermão da montanha. És sempre a figura excelsa da história, o amigo incondicional dos caídos e angustiados, o coração compassivo, nosso maior apoio na vida. 2000 anos se passaram, meu Rabi, nos turbilhões da evolução humana. A crueldade dos fariseus, a dubiedade de Pilatos, os carrascos do pretório, a indiferença dos orgulhosos, a incompreensão dos mais amados, já não te atingem, Senhor. Voltaste à glória do teu reino, naquele domingo extraordinário da ressurreição, e te tornaste nossa Páscoa, nossa passagem, nossa ponte para Deus. Nós todos que aqui estamos sabemos que assim é, que estás ao nosso lado, qual divino amigo, inseparável companheiro da grande viagem. Deste exílio terrestre em que nos encontramos, nós te lembramos daquele domingo especial, em que testemunhaste para todos os séculos a lição sublime da imortalidade. Permite-nos a todos nós repetir-te com ternura e com fé as palavras dos teus 2 discípulos a caminho de Emaús. Já anoitece, já é tarde, fica conosco, Senhor. Muita paz.